lição 12, lidando com más decisões. Que más decisões eram estas? Nós já estudamos em algum outro momento, em algumas outras lições, um pouco sobre o erro que o povo de Israel cometera em diversas ocasiões, e especificamente nesse período de Esdras e Neemias, que foi o casamento de israelitas com não-israelitas. E isso se tornava um problema. E a lição dessa semana trata exatamente disso no contexto de Esdras e Neemias e as atitudes drásticas deles contra essa prática. Então, o primeiro item nós podíamos intitular de o problema. Qual era o problema? Neemias diz assim, lá no capítulo 13, verso 23, que naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, que eram de nações pagãs, amonitas e moabitas. Ou seja, isso tornou-se um problema social e um problema religioso também, espiritual também. Esdras e Neemias estavam cientes, como nós também estamos, da influência negativa que os incrédulos ou adoradores de ídolos poderiam fazer sobre o povo. Deus já havia lá em Deuteronômio, na Constituição do povo de Israel, lá no capítulo 7, no verso 3, proibido esses casamentos. Ou seja, o povo sabia que não devia se casar com esse tipo de gente. Porque essa gente era desprezível? Não exatamente. Porque essa gente era desqualificada de um ponto de vista racial? Não, não absolutamente. A ordem para não contrair casamento misto, que a Bíblia chama, não tinha relação com o nacionalismo, por exemplo. Eu sou judeu, então porque eu sou judeu eu não posso casar com alguém que não é da minha raça. Não, não era racismo, absolutamente nada disso. Na verdade, o assunto tinha a ver com religião, ou seja, a influência negativa da educação religiosa dessas mulheres e desses homens levava o povo de Israel com frequência a adorar os seus falsos deuses, como Baal e outros mais. Então, o assunto era puramente relacionado à religião e à idolatria, né? Se você vai à Bíblia, você vai ver que diversas pessoas na Bíblia se casaram com não-israelitas. Um exemplo desses é Moisés. Moisés casou com Zípora, que era uma midianita. Um outro exemplo é Boaz, que se casou com Ruth, que era uma moabita. Mas foram boas pessoas, elas se converteram de fato. Então a proibição não é puramente contra o estrangeiro, mas é contra a religião do estrangeiro, a prática religiosa do estrangeiro, a idolatria do estrangeiro, que sempre levava o indivíduo a pecar contra Deus, a separar-se, a apostatar de Deus. Então esse era o problema que eles davam. Agora, quais foram as medidas de solução? Ou seja, eu intitulei aqui no bloco 2, medidas drásticas, né? Então, quando Neemias ouviu o relatório de que o povo estava se misturando com os pagãos, ou melhor, quando Esdras ouviu isto, Esdras se entristeceu. A Bíblia diz que ele chegou a arrancar os cabelos. Essa era uma atitude de desespero, ainda hoje é. Rasgou as suas roupas e sentou-se por um longo tempo desgrenhado, desalinhado e chocado. Ou seja, ele entrou em depressão, segundo Esdras capítulo 9, né? Mas, em seguida, eles fizeram uma assembleia, uma reunião, uma grande assembleia, para mandar, e eles tomaram uma decisão, e a decisão foi drástica, foi dura, foi difícil. Nós hoje não entendemos, nós estamos muitos anos, muitas culturas de distância da realidade deles, mas era o que tinha para fazer naquele momento. Eles mandaram aquelas esposas estrangeiras embora. Eles deram uma solução radical. Algum tempo mais tarde, Neemias lida também, né, com a situação, a mesma situação, de forma drástica. O texto diz, Neemias 13, 25, algo que é um pouco chocante para nós, que vemos Neemias como um homem de oração, como um líder sensato, equilibrado, mas forte. Nós vemos, para nós, choca, porque a Bíblia diz que Neemias espancou alguns desses que estavam resistentes a tomarem essa decisão de se separarem. E o texto diz que ele lhes arrancou os cabelos. Olha que situação drástica, difícil, na verdade. Mas foram medidas que precisavam ser tomadas naquele momento. E aí, o terceiro bloco da lição nos leva a entender algumas lições que temos a aprender desse episódio
de dureza contra casamentos mistos naquela época. Em primeiro lugar, nós devemos fazer escolhas que nos aproximem de Deus e que não nos afastem dele. Isso é lógico. Então, eles haviam casado com pessoas que os tornavam distantes de Deus. E essa é uma grande lição para nós que já casamos e especialmente para aqueles que ainda não se casaram. O casamento pode ajudar você a se aproximar de Deus ou se afastar de Deus. Não que o seu cônjuge, a sua esposa ou seu esposo seja responsável pela sua religião. Às vezes converso com pessoas, visito pessoas que dizem assim: ah, pastor, depois que eu casei, a minha fé enfraqueceu, que o meu marido ele não gosta muito das coisas de Deus, da igreja, não quer fazer o culto em casa, ou então não chega a tempo para o culto de pôr do sol, por exemplo, na sexta-feira e tal. Isso tudo é desculpa, porque você pode manter a sua religião apesar do seu esposo ou da sua esposa. Agora, que isto influencia na nossa fé, na nossa dedicação, na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade, influencia. Então deve-se pensar bem na hora que se vai escolher. Agora, depois que já está casado, tem que se conviver com isto. Não é motivo, por exemplo, para uma separação. Então, a primeira lição é essa: devemos fazer escolhas que nos aproximam de Deus. Então, os jovens devem estar alerta para isto, pensar bastante nessa questão. O ponto número 2, ou seja, a segunda lição a aprender, é que, embora a Bíblia desaconselhe casamento sob o jugo desigual, Deus também não nos abandona quando nós fazemos escolhas contrárias à sua vontade. E Ele nos concede ajuda se a buscamos. Então, por exemplo, se uma moça se casou num casamento misto com alguém descrente, não era esta a vontade de Deus. Todavia, Deus não a odeia. Deus não a desprezou. Ela pode estar colhendo frutos, digamos, deste relacionamento impensado, mas Deus pode ajudá-la, Deus pode abençoá-la também, Deus pode perdoá-la e lhe dar forças para suportar essa situação, ou até para que essa situação seja mudada e Deus possa fazer um milagre de conversão daquele cônjuge ou daquela cônjuge com o qual ele ou ela convivem. Então, nós não podemos também aqui simplesmente condenar as pessoas e dizer que agora Deus, como diz aquela música, é o Deus da segunda chance. Nós precisamos pregar isto e viver isso também. Ele sempre nos ouve, e isso é um ponto importante. Agora, é claro que o ideal de Deus é que não haja os casamentos mistos, que essa decisão possa ser bem pensada. E eu diria mais, acrescentando o que está na nossa lição. Nós podemos ter casamentos mistos, ou podemos ter, digamos, jugo desigual, como chamamos, entre um crente e um descrente. Mas, às vezes, entre dois crentes pode ocorrer um jugo desigual, por causa de uma diferença, por exemplo, cultural muito grande, e especialmente uma diferença espiritual muito grande. Quantas vezes encontramos uma mulher que é dedicada, que gosta da oração, do estudo da Bíblia, do trabalho missionário, do envolvimento com as coisas da igreja, e um homem parado, um homem apático a estas coisas, que vai para a igreja empurrado, que vai para a igreja conduzido, e que às vezes nem quer ir para a igreja, prefere ficar assistindo o seu jogo de futebol na televisão. Como é que você lida com um caso desse? Esse é um problema também, que deve ser visto antes de se casar, para ver se eles entram num acordo, se eles combinam, se há um crescimento da parte de um desses cônjuges para que o casamento seja estabilizado, senão eles vão ter problemas depois. Agora, o que se faz depois? Se eles já estão casados, pede para separar? Bom, aí se deve orar, se deve aconselhar, e pedir um milagre de Deus e para que haja uma mudança de atitude por parte dessa pessoa. Mais do que isso, realmente nós não podemos fazer. Então, é bom pensar bastante antes destas coisas, né? E aí, dentro disso que eu comentei, nós podemos colocar como ajudar os que lutam com problemas resultantes de casamentos e de outras decisões imprudentes. O que podemos fazer é o que eu acabei de dizer, né? É orar por essas pessoas, talvez é aconselhar essas pessoas, levá-las a um bom conselheiro matrimonial, a um pastor que possa conversar com essas pessoas, indicar bons livros para elas e fazê-las refletir sobre as decisões impensadas e, pela graça de Deus, tentar corrigir estas coisas, o rumo das coisas, e para viver uma vida melhor nesse mundo e, finalmente,
um dia ir para o céu quando não temos nenhum desses problemas que hoje nos afligem aqui. A semana que vem a gente volta, a lição já é a 13. Que Deus te abençoe e até lá.